Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Química na Rede, esse canal que foi feito para você aprender química com facilidade com Agnaldo Carneiro. Hoje nós vamos começar uma série de videoaulas de cálculo estequiométrico, serão basicamente 5 aulas, portanto te inscreve no canal, dá o like aí e vamos acompanhar e vamos aprender com muita tranquilidade, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira videoaula de cálculo estequiométrico, é contigo. Então pessoal, vamos começar o nosso curso, nossa primeira aula de cálculo estequiométrico e para iniciarmos, nós precisamos observar algumas relações extremamente importantes em cálculo estequiométrico que vão nos ajudar bastante. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é a respeito do mol. O que é o mol? O mol é uma quantidade, tá? É uma quantidade de matéria. E nessa quantidade existem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Essas unidades podem ser átomos ou moléculas, certo? Moléculas. Então, em um mol eu tenho, que é uma quantidade de matéria, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Muito bem, então essa relação é a nossa primeira relação que, digamos assim, é fundamental para realizarmos todos os cálculos que vêm aí pela frente, beleza? Bem, então vamos entender um pouco mais a respeito do mol e vamos calcular o mol, por exemplo, aqui da molécula de ácido sulfúrico, beleza? Para a gente calcular o mol da molécula de ácido sulfúrico, a gente precisa entender que as massas dos elementos elas têm que ser fornecidas. Então é por isso que tem aqui, o hidrogênio tem massa 1, né? Esse U representa unidade de massa atômica, que foi definida a partir do carbono 12 e tal, muito bem definida. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Aqui eu tenho o enxofre, que tem massa 32, e o oxigênio, que tem 16 unidades de massa atômica. Beleza? Então eu tenho a massa de cada elemento que compõe a molécula. E a partir daí nós vamos então definir o mol. Beleza? Então vamos lá. Então, quais são os elementos que eu tenho na molécula? Eu tenho hidrogênio, né, enxofre e oxigênio, cada um com sua massa. Né? Então vamos lá. O hidrogênio tem massa 1. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? Observa. 2. Então, vezes 2 que dá 2. Ok? Muito bem. Agora eu vou para o enxofre. Qual é a massa do enxofre? 32. Quantos enxofres eu tenho aqui na fórmula? Somente 1. Então, 32 vezes 1 dá 32. Beleza? Agora eu vou para o oxigênio. O oxigênio, qual é a massa dele? 16. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 4. Então, 4 vezes 16, ou 16 vezes 4, 64. Somando, eu tenho então a massa da molécula que corresponde a 98 unidades de massa atômica. Isso é o mol? Não, isso não é o mol. O mol é quando você pega esta massa aqui, tá? E expressa ela em grama. Aí você tem o que eu chamo de mol. O que é o mol? É uma quantidade de matéria, é uma porção de matéria. No caso do ácido sulfúrico, o mol é 98 gramas. Bem, e em 98 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ok? Então veja, é muito simples definir essa quantidade de matéria que nós chamamos de mol, basta você ter as massas de cada elemento, o resultado você expressa em grama, aí você tem o mol, ok? Beleza, você não entendeu muito bem, então o que é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que dar um outro exemplo. Mais simples, da água. O que é que eu tenho na água? Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Veja que eu estou informando a massa de cada elemento na molécula de água, ok? Então vamos lá, então eu tenho hidrogênio e oxigênio. Quanto é o hidrogênio? O hidrogênio ele tem valor de 1 unidade de massa atômica. Então, o hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 2. Então, 1 vezes 2 dá 2, beleza. Ok? Vamos para o oxigênio. O oxigênio é 16. Então, 16. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? Apenas 1. Então, 16 vezes 1 dá 16. Somando, eu tenho 18 unidades de massa atômica, que corresponde à massa de uma molécula de água. O que é que eu faço? Eu pego e transformo essa massa, expresso essa massa em grama. Então, quando eu expresso essa massa em grama, eu tenho o mol. E nessa quantidade de matéria, tem quantas unidades? Tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ok? Então, é desta forma que nós entendemos a nossa primeira relação importantíssima em cálculo estequiométrico. Muito bem, então, uma outra relação importante a respeito do mol é que o mol, essa quantidade de matéria, quando se trata de um gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Esse valor é somente nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Ok? Muito bem, então, essa relação também é uma outra relação muito importante em relação ao mol que nós precisamos observar. Então vamos a um exemplo, né? No caso aqui o CO2. O CO2 ele é formado de carbono e oxigênio. Vamos calcular o mol do CO2. Então eu tenho carbono e oxigênio. Quanto é que pesa o carbono? 12. Quantos carbonos eu tenho na fórmula? 1.
Então, 12 vezes 1 dá 12. Beleza, Agnaldo? Muito bem. Vamos para o oxigênio. Quanto é que pesa o oxigênio? 16. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 2. Então, 16 vezes 2 dá 32. Somando, eu tenho 44 unidades de massa atômica, é a massa de uma molécula de CO2. Beleza. Quando essa massa for expressa em grama, eu tenho o mol. E se eu tiver esta quantidade nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, essa quantidade ela vai ocupar um volume de 22,4 litros. Perfeito? Então, lembrando, um mol ele pode conter 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? E também um mol pode ocupar um volume de 22,4 litros nas CNTP em caso de substâncias no estado gasoso. Ok? Beleza, essas duas relações vão nos ajudar muito. Agora, nós vamos entender as informações a respeito de uma equação química, né? Então, nós já sabemos que uma equação química, tudo que está antes da seta eu chamo de reagente e o que está depois da seta eu chamo de produtos. Muito bem. Mas quais são as informações que eu posso tirar de uma equação química? São várias as informações. Então vamos entender detalhadamente o que é que eu posso extrair de uma equação química como esta aqui, ok? Então a primeira coisa que eu posso extrair é a informação a respeito dos mols das substâncias. O que é numa reação química, ou melhor, onde eu encontro os mols das substâncias? São exatamente esses valores que estão antes da fórmula. Então aqui, ó, não aparece, é 1. Então, fazendo uma leitura, tirando as informações a respeito do mol, eu posso dizer que um mol de nitrogênio está reagindo com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Veja, eu fiz uma interpretação, eu tirei informações da reação, da equação, em termos de mol. Mas também eu posso tirar informações em termos de massa. Eu posso transformar essa quantidade de matéria em massa, né? Como assim? Então vamos ver. Quanto é a massa do nitrogênio? De 1 mol de nitrogênio. Aí a gente faz o cálculo como nós já fizemos anteriormente. Então, nitrogênio é 14. Quantos nitrogênios eu tenho? 2. 14 vezes 2 dá 28. Então, eu tenho 28 gramas de nitrogênio, que corresponde ao mol. Mas aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio. Então, vamos lá. Quanto equivale 1 mol de hidrogênio? Então, o hidrogênio pesa 1. Eu tenho 2 hidrogênios, vai dar 2. Então, 1 mol de hidrogênio, 2. Só que quantos mols eu tenho? 3. Então, por isso aqui, 3 vezes 2... 6. Então, eu tenho 6 gramas de hidrogênio, certo? E por último aqui, fazendo uma interpretação em termos de massa, eu tenho 2 mols de amônia. Quanto é que vale 1 mol de amônia? Vamos já calcular. Então, aqui está a amônia, o nitrogênio é 14, eu tenho 1 nitrogênio, então 14 vezes 1 dá 14. O hidrogênio é 1, eu tenho 3 hidrogênios, 1 vezes 3 dá 3, portanto, a amônia, 1 mol da amônia pesa quanto? Pesa 17. Só que aqui eu tenho 2 mols, portanto 2 vezes 17 dá 34 gramas. Observa, eu fiz uma leitura, eu tirei informações em termos de massa da equação química. Eu estou dizendo agora que 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio, produzindo 34 gramas de amônia. Na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Ali aqui é a lei da conservação. Beleza? Então eu fiz uma leitura em termos de massa. Mas eu também posso fazer uma leitura em termos de moléculas. Quantas moléculas estão reagindo? Bem, basta eu transformar isto aqui em moléculas. Nós já sabemos que 1 mol de qualquer substância tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Aqui eu não tenho 1 mol de nitrogênio, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio. O que é que corresponde isso? 3 mols de hidrogênio corresponde a 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, 18,06 vezes 10 a 23, que corresponde à quantidade de moléculas de hidrogênio que estão reagindo. Okay? E aqui eu tenho 2 mols de amônia. O que é que vai rolar? Vai rolar que eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de amônia reagindo. Ok? Veja quantas informações eu posso tirar de uma equação química. Mas eu também posso tirar informações em termos de volume. Nós já vimos anteriormente que 1 mol de qualquer substância ocupa quanto de volume? 22,4 litros. Substância no estado gasoso, ok? Então, aqui eu não tenho 1 mol de nitrogênio. Então, qual vai ser o volume que ele vai ocupar? 22,4 mols. 22,4 litros, perdão. Aqui eu tenho quantos? 3 mols. Então, eu vou ter 3 vezes 22,4, que corresponde a 67,2 litros, ok? Então, aqui, 67,2 litros. Aqui eu tenho 2 mols de amônia. Então, eu terei o quê?
2 vezes 22,4, que corresponde a 44,8 litros de amônia. Então observa, essas são as informações que eu posso tirar de uma equação química. Não significa dizer que eu vou trabalhar com todas essas informações, mas dependendo da situação, eu posso tirar massa, se for exigido, eu posso tirar informações em termos de molécula e eu posso tirar informações em termos de volume de uma equação química. Beleza? Muito bem, então finalizamos a nossa primeira aula de cálculo estequiométrico. Estude e até a próxima. Valeu, um abraço.